Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 4 textos. 4 textos. Vamos ler 2 textos do Evangelho de Lucas. Primeiro, capítulo 5. Para você que vai anotar, ou para você que gosta de memorizar, o tema desta mensagem: vá para águas mais profundas. Vá para águas mais profundas. Eu quero aqui, antes de ler o texto, orar com você mais uma vez. Se você puder, feche teus olhos um pouco. Pai, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso agora, nos ajude, Pai, neste momento. Nos ajude, Pai, a fazer com que cada pessoa, cada homem, cada mulher que aqui está, seja de fato tocado por esta palavra, por esta mensagem. Nos ajude, Pai, na nossa falta de fé talvez. Eu repreendo aqui tudo aquilo que possa tirar a tua atenção, toda distração, todo sono, todo cansaço. Mas que, acima de tudo, o teu coração esteja atento para aquilo que o Senhor vai nos ensinar nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vá para águas mais profundas. Lucas capítulo 5, verso 1. A palavra diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. E disse a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Eu quero só repetir o verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Guarde esta frase, esta mensagem, essa palavra no teu coração. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, 31. Jesus falando aqui: Simão, Simão, Satanás pediu você
para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus respondeu: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Antes que o galo cante, hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Vá para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, eu prometo que eu vou voltar em cada um destes textos para falar um pouquinho sobre eles. Este é um dos capítulos mais longos da Bíblia. O verso é de número 69. Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. E depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, e o seu modo de falar o denuncia. E ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E saindo dali, chorou amargamente. Último texto, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, verso 1 em diante. Verso 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e encontraram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Fala comigo: não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão, ouvindo dizer isso, vestiu-se a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, preste atenção nesse versículo. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Mas nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama
mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Vá para águas mais profundas. O primeiro texto conta a primeira experiência de um homem chamado Simão Pedro. Ele estava triste, frustrado, lavando as redes. E Jesus chega e pede o barco dele emprestado. Sobe no barco, ensina a partir do barco. Quando termina de ensinar, diz: Pedro, eu tenho uma palavra para você. Vá para águas mais profundas. E Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas já que o Senhor está mandando, eu vou. E ele vai, ele enche o barco dele, ele enche os outros barcos, e ele volta para a praia, arrasta os barcos cheios na praia, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afaste-se de mim, eu não sou digno, eu sou pecador. E Jesus diz: não tenha medo, porque a partir de hoje tu serás pescador de homens. Eu quero que você perceba que Jesus dá um conselho a um homem que pescava em águas rasas. E Jesus diz: Pedro, eu tenho uma palavra a você. Eu não quero mais que você fique em lugares rasos. Eu quero que você vá para águas mais profundas. Bom, o tempo passa. Pedro começa a caminhar com Jesus. Pedro começa a ver os milagres. Pedro vê, por exemplo, Jesus ressuscitar mortos. Ressuscitou ou não ressuscitou? Sim, sim. Pedro vê milagres sendo feitos com leprosos sendo purificados. Pedro vê cegos passarem a enxergar. Pedro vê Jesus fazendo milagres de multiplicação de pães e peixes. Pedro caminha com Jesus por um tempo. E chega um dia que Jesus começa a dizer: Pedro, é o seguinte, eu vou ser entregue nas mãos deles, e eles vão me prender, eles vão me matar. E Pedro diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, se for preciso. Jesus olha para ele e fala: Pedro, hoje mesmo Satanás pediu para te peneirar. Alguém aqui já peneirou alguma coisa? Você já viu um pedreiro? Cadê o Paulo? O pedreiro vai fazer o reboco, né, Paulo? Aí a areia tem que estar fininha, limpinha, né? Aí ele vai peneirar a areia. Aí você vai vendo aquela areia limpinha caindo. E o que fica em cima da peneira? Só as pedrinhas, a sujeira, um pedaço de madeira, né? E Jesus diz: Pedro, Satanás queria peneirar você. Ou seja, Satanás queria mostrar de fato quem que você é. Porque quando nós somos peneirados, nós somos desnudados. Nós passamos a de fato mostrar quem nós somos. E Jesus diz: mas eu orei por você para que você não desfaleça. E Jesus olha e ainda dá mais um conselho para ele: quando tu te converter, fortalece os teus irmãos. Vá construindo isso no seu pensamento, na sua mente. Primeiro um homem diz: Jesus, eu estou pronto para morrer contigo.
E depois esse mesmo homem ouve de Jesus: na verdade, Pedro, você precisa ainda se converter. E depois que você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. O terceiro texto fala que Pedro estava lá na porta do palácio. E era frio, eles estavam se aquecendo numa fogueira. E aí a criada, ali os guardas, as pessoas que estavam ali, que participaram da prisão de Jesus, talvez os servos, começam a dizer: ô Pedro, tu também é um deles, né? Eu não. Não, mas tu é parecido com ele? Eu não conheço esse cara. Eu não conheço esse Jesus. Aí o outro chega e diz: não, tu fala como ele. E a Bíblia diz que ele começa a praguejar, a lançar maldição. E ele diz assim: eu não conheço esse Jesus. Quando ele fala isso, o que ele ouve? O galo cantou. E do que ele lembra? Um dia anterior, ou naquela mesma noite, Jesus olha para ele e fala: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Este mesmo homem que tinha acabado de falar: eu estou pronto até para morrer contigo. O tempo passa, Jesus é preso, é morto, ressuscita, começa a aparecer para algumas pessoas, em especial para os apóstolos. E um certo dia, Pedro fala para Tiago, João e os outros amigos: eu vou pescar. E o que os amigos respondem para ele? Nós vamos contigo. E eles foram. E naquela noite, o que aconteceu? Não pegaram nada. Pescaram a noite inteira, irmão Paulo. A noite inteira. De novo, fala comigo, de novo. Amanheceu o dia, eles olham para a praia. Olha lá na praia, tinha um homem com a fogueira. Tinha alguns peixes em cima da fogueira ali, um pouco de pão. Vocês têm algumas coisas aí para comer? Não temos nada não. Então assim, joga a rede do outro lado, vocês vão pegar. Aí joga a rede, pega 153 grandes peixes. Eles olham de novo: é o Senhor. Pedro pula na água, vai lá, eles descem do barco. Naquele momento, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Eu te amo. Então faz o que eu te pedi. Tu me ama, Pedro? Sim, Senhor. Eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Tu me ama mesmo, Pedro? Tu sabe todas as coisas, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Irmãos, o que eu aprendo? E você não pode se contentar em voltar para casa hoje do mesmo jeito que você chegou aqui. Não se contente. Você tem que voltar melhor. Você tem que voltar mais cheio. Você tem que voltar mais forte. Você tem que voltar conhecendo mais. E tem uma palavra para você. O que eu aprendo? Primeiro, todos nós, em algum momento da vida, começamos em águas rasas.
Todos nós. Todos nós começamos em águas rasas. Para quem navega por aí, no lago de Itaipu, por exemplo, sabe que para navegar no lago aqui, ou no rio, você tem que ter uma habilitação chamada arraiz. Eu me lembro quando eu fui fazer essa habilitação, tem uma prova e tal. Mas essa habilitação arraiz, chama arraiz amador, ele te dá o direito de você navegar em águas rasas. Até mais ou menos 12 milhas náuticas. O que vai dar uns 20 quilômetros. Só. Mas se você quer navegar um pouquinho mais, eu quero navegar um pouquinho mais no mar, eu quero não ir em águas internacionais, eu tenho que fazer um outro teste que chama mestre amador. Aí eu posso ir até 20 milhas náuticas, que dá uns 35 quilômetros. Não, mas eu quero navegar em qualquer tipo de água, eu quero navegar em águas profundas, eu quero navegar para tudo que é tipo de país, eu quero ser... Aí você tem que ser um capitão. Você tem que ser habilitado para isso. Mas todo capitão um dia navegou em águas interiores. Todo capitão um dia foi arraiz amador. Todos. Quando a gente aprende a nadar, quando a gente aprende a navegar, a gente começa pequeno. E Jesus certa vez foi contar uma parábola sobre o grão de mostarda. Quem lembra? A Bíblia diz que a parábola do grão de mostarda, Jesus fala sobre as coisas que começam pequenas, de repente elas crescem. Então o problema, irmãos, não é começar pequeno, porque todos nós começamos em águas rasas. Eu quero aqui dividir essa mensagem para dois públicos aqui. Eu quero pedir licença para você que já caminha com Jesus, que já conhece a palavra. Talvez essa primeira parte seja para quem está chegando agora, para quem está conhecendo Jesus nos últimos meses. E você não tem que ficar se cobrando porque você está navegando em águas rasas. Você não tem que se sentir mal porque, eu não sei muito de Bíblia. Você não é obrigado a saber, o começo é assim. Você não tem ideia do quão eu fui ignorante no início da minha conversão. Então as águas rasas, elas são naturais para quem está começando. Mas o outro público é aquele público que navega nas águas rasas, enquanto que já ouviu de Jesus a mesma frase que ele falou para Pedro: vá para águas mais profundas. E aí você deveria estar lá navegando, você já deveria ser um capitão, você já não deveria ter medo das profundidades, mas você navega em águas rasas. Essas águas, elas não são mais para você. Não são. Olha que interessante. Tem um problema nisso. Eu não posso ser confundido com a falsa profundidade. Hoje não tem muito disso, mas no meu tempo de guri, também que não faz muito tempo assim, né? A gente nadava muito nos rios. Às vezes fazia trampolim. Quem pulou de trampolim no rio? Tem uns mais velhinhos também aqui, né? Fazia trampolim, né? O irmão Antônio fazia, né, irmão Antônio? Quebrava o trampolim. Aí, às vezes você pegava um cipó no rio. Mas normalmente aqueles lugares que a gente pulava, a gente sabia que ali não tinha pedra. Era profundo. E o problema, irmãos, é você pular de cabeça num lugar achando que é profundo e na verdade é raso. Então a falsa profundidade, ela é perigosa. Hoje em dia tem um equipamento nos barcos aí de pesca que chama sonar. O sonar, ele vai mostrando o relevo do fundo do rio, ele vai mostrando se tem peixe, se não tem peixe. E quantas vezes eu mesmo navegando vi
que a profundidade estava diminuindo. O que você faz? Tu sobe o trim do motor, você passa com segurança. Por que eu estou contando isso? Vem comigo. Pedro olha para Jesus e diz assim, irmã Sandra, ele diz assim: eu estou pronto para ir contigo até a morte. No coração de Pedro, o que ele achava? Qual era a habilitação de navegador de Pedro no coração dele? Ele era capitão. Pedro falou: eu sou o capitão, eu sou o cara, eu estou caminhando com Jesus, irmão Leandro. Eu estou caminhando com Jesus, eu estou vendo os milagres, eu estou vendo as coisas. E aí, estão falando que vão te prender, eu vou contigo até a morte se for preciso. Ele achava que já estava navegando em águas profundas, mas na verdade não dava nem no joelho a água que ele navegava. Ele continuava nas águas rasas. E sabe o que isso gerou? Gerou um acidente de percurso. Pedro foi confrontado com Jesus, não acreditou. Não acreditou. Jesus diz: hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. Entrou aqui, saiu aqui, até que veio a prova. Quando veio a prova, ele estava lá no palácio, olharam para ele: ah, mas tu é um deles. Não, eu não. Cantou o galo. Quando canta o galo, do que ele lembra? Daquilo que Jesus tinha acabado de falar. Quando canta o galo, o que ele percebe? Que ele não estava nas águas profundas, mas ele ainda continuava nas águas rasas. Rasas. Pedro estava equivocado. E é por isso que Jesus, sabendo que ele estava equivocado quanto à profundidade do lugar que ele navegava, é por isso que Jesus olha para ele e fala: Pedro, você está equivocado, e quando você se converter de verdade, eu vou precisar de você. Você fortalece teus irmãos. Sabe por quê? Porque não há como fortalecer ninguém quando eu vivo no equívoco da vida. Eu não consigo fortalecer meu filho se eu estou equivocado. Eu não consigo fortalecer minha casa, a minha família, se eu estou equivocado. Eu não consigo formar uma família se eu estou equivocado. Eu não consigo ser referência para ninguém se a minha vida é um equívoco. Se a minha vida, na verdade, não é aquilo que eu já deveria ser. E esses equívocos, ou este equívoco, ele teve algumas consequências. A primeira delas, a acusação da consciência. Sabe que hoje eu conversava com um irmão e eu falava para ele sobre arrependimento. E toda vez que eu vou orientar ou aconselhar alguém sobre arrependimento, eu me lembro de Judas. Judas, o traidor. Sabe por quê, irmão Júnior? Porque Judas, não quero aqui dizer quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem foi salvo, não é isso. Mas a Bíblia diz que Judas, ele, depois que viu que Jesus estava condenado, ele foi tomado de remorso. Ele pegou as 30 moedas de prata que haviam pago para ele, para entregar a Jesus, e ele joga lá para os sacerdotes. E ele sai dali e vai fazer o quê? Ele vai se suicidar. Eu creio
que se Judas tivesse manifestado não remorso, mas arrependimento, Jesus poderia ter restaurado ele. Você também crê assim? Pastor, mas ele traiu Jesus. Eu não sei o que você acha, mas aqui dentro tem muita gente que traiu Jesus hoje. A diferença é o peso. A diferença é que hoje a gente não tem sacerdote para ir lá entregar Jesus para ser preso. Mas a gente traz Jesus quando a gente conhece a palavra dele, quando a gente sabe o que ele fez por nós na cruz e a gente não valoriza isso. Então a gente traz Jesus todo dia. E como que nós somos restaurados? Com remorso? Não. Com arrependimento. Então Pedro, quando ouve o galo, ele vai chorar. Ele vai chorar arrependido. Só que tem um problema nisso, irmãos. Quando ele vai chorar arrependido, ele permite entrar no coração dele. E eu quero falar a você que já permitiu isso. Pedro vai chorar arrependido, ele permite entrar no coração dele uma voz. E essa voz disse: Pedro, você não pode mais ser aquilo que Jesus mandou você ser. Pedro, lá atrás, quando você não tinha pego nada naquela pescaria, você estava lavando as redes, Jesus olhou para você e falou: tu serás pescador de homens. E aquela voz vinha no ouvido de Pedro, no coração de Pedro, dizendo: não, Pedro, Abschneider, Pedro, acabou para você. E é por isso, irmãos, que João 21 vai dizer que Pedro fala para os companheiros dele: ó, é o seguinte, eu deveria estar em águas profundas, e Jesus falou isso para mim, só que eu não fui, eu fiquei em águas rasas, então eu vou pescar. Falou ou não falou? E quando ele falou, o que os companheiros falaram? Nós vamos junto. Olha o quão perigoso é alguém que vive um equívoco. Olha o quão perigoso é alguém que ouviu uma palavra, deveria estar num ambiente de profundidade, de intimidade, mas continua num lugar raso. Ele começa a influenciar as pessoas. Jesus já havia dito: Pedro, você não vai mais ser esse tipo de pescador. Você vai ser pescador de homens. Mas ele deixou entrar no coração a palavra de que Jesus não queria mais nada com ele. E naquele dia, ele vai buscar, naquela pesca, na segunda, aquilo que Jesus já tinha lá na praia. Irmãos, eu quero dizer para você, não há produtividade no lugar que Jesus já tirou você. Nós não encontramos nada na velha maneira de viver. Porque Pedro ficou mais ou menos 3 anos sem pescar. E de repente, ele acha que o plano tinha se frustrado. Ele volta a pescar. E quando ele volta a pescar, de novo ele não pegou nada. Sabe o que eu entendo? Se você já ouviu a voz de Jesus te dizer: eu te tirei daquele lugar, eu já te coloquei num outro lugar, a tua maneira de pensar já não é mais a mesma, você já tem outro jeito de pensar, o teu coração já é de Jesus. Então não tenta encontrar coisas num lugar que Ele já te tirou. Ele já tem aquilo que você está procurando. Jesus estava lá na praia com peixe assando. Se Ele te chamou, Ele vai te sustentar.
Ele não desiste daquele que Ele chamou. Não se perturbe para conquistar o que Ele já conquistou. E sabe o que Ele já conquistou? Ele já conquistou a nossa paz, Ele já conquistou a nossa alegria, Ele já conquistou a nossa salvação. E hoje, especialmente hoje, Ele olha para mim e para você e Ele diz: eu restauro o teu chamado. Eu quero que você vá para águas mais profundas. Por último, para encerrar, quero ler um último texto. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos 4. Verso de número 13. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali os homens o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando então: o que faremos com estes homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando Pedro e João novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Sabe quem falou isso? O próprio Pedro. Neste momento, que lugar ele estava? Em águas profundas. Pastor, como que ele chegou lá? Como? Como? O que é viver em águas profundas? A Bíblia diz que houve o dia de Pentecoste e Pedro estava lá. Então a primeira coisa que eu preciso para viver em águas profundas é ser cheio do Espírito Santo. Pedro só conseguiu depois de Pentecoste. É por isso que Jesus foi lá em João 21 e olhou para ele e fala: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro nem imaginava que viria o Pentecoste, mas ele obedeceu. Sabe o que ele obedeceu, irmã Ana? Ele obedeceu a ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E ele estava lá, e eles foram cheios do Espírito Santo. E depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele falou: não, peraí, eu não vou ficar nessas águas rasas não, eu vou para águas mais profundas. E ele começa a pregar, ele converte 3.000 pessoas num sermão. Então, se você quer viver em águas profundas, você pode levantar a mão se você quer isso. Você quer viver em águas profundas? Se você quer, primeira dica: seja cheio do Espírito Santo. Não tem jeito. Porque se assim não for, você vai viver equivocado. Aquilo que você acha que é profundidade, na verdade de profundidade não tem nada. Segunda dica: se você quer viver em águas profundas, esteja pronto para experimentar confrontos constantes. Tem uma frase popular, um ditado popular, que diz que quanto maior o cavalo, maior o
tombo. No reino espiritual não é muito diferente. A única diferença é que quanto mais cheio do Espírito Santo, mais difícil de cair. Só que quanto mais cheio do Espírito Santo, maior o confronto. Porque quanto mais nós recebemos, mais seremos cobrados. A parábola dos talentos, em Mateus 24, diz que aquele que ganhou 5, batalhou e multiplicou os talentos. Ele ganhou outros 5. Mas aquele que ganhou 1 e enterrou, ele não iria ser cobrado pelos 5. Ele iria ser cobrado pelo 1. Então o que é que mostra que eu estou cheio do Espírito Santo? Uma evidência. Ah, pastor, tem os frutos do Espírito? Sim, claro. Os frutos do Espírito são as maiores evidências de que você é cheio do Espírito Santo. Mas tem uma coisa bem interessante que começa a surgir na nossa vida: os confrontos. Você começa a apanhar, irmão. Você apanha todo dia. Verdade ou não? Deixa eu pedir para vocês que foram no reencontro, apanharam lá? Apanharam? Estão tudo ido? Vocês querem apanhar mais? Vai entender um negócio desse. Apanha quer apanhar mais. Sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele é confrontado. E quanto mais confrontado eu sou, mais eu cresço. Pedro e João fizeram um milagre. Atos 3 diz que eles estavam chegando para a hora da oração e tinha um cidadão aleijado na porta do templo. Ele estava assim com a mão, ó. O que ele queria? Uma esmola. E Pedro olha para ele e fala: ó, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta. O que aconteceu? Ele levantou um milagre. E esse milagre aconteceu porque eles estavam cheios de Jesus. E aí aquele homem lá louvando a Deus, e eles pregando Jesus e pregando Jesus. O que veio na sequência? Confronto. Se você tem sido confrontado, primeiro, pela tua consciência. Se você tem tentado continuar fazendo aquilo que você sabe que não deveria, e aí você começa a ficar mal. Você começa a se sentir mal porque você sabe que aquilo lá não é mais para você. Bem-vindo às águas profundas. Porque se você faz o que fazia sempre e não sente nada, tu está navegando na barranca. Então o confronto começa dentro de nós. Se tu vem no culto e você ouve a palavra e você fala: meu Deus do céu, o pastor está falando tudo para mim. Quem nunca falou isso? Ou então tu vai e fala assim: não pode, alguém contou a minha vida para o pastor. Falaram de mim. Irmão, ninguém contou a vida de ninguém. O fato é que nós somos confrontados. Porque agora nós não estamos mais no raso. E essa é uma evidência. E viver em águas profundas também é não deixar de falar do que viu e ouviu. Atos 4:20 diz: Pedro responde para quem? Para aqueles que estavam pressionando eles a ficarem quietos. Ele responde assim: pois não podemos. Pode colocar o 4:20? Atos 4:20. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não tem jeito. Se você ouviu, viu, você conhece a verdade, mas isso não se transforma em uma maneira de viver, em uma prática de vida. E ninguém ouve. Não estou falando que você tem que sair, tem que comprar um megafone e sair pregando na praça. Não é isso. Mas tem coisa que já está aí no teu coração. E se você quer ir para águas profundas,
Você não pode deixar de falar isso. Você não pode deixar de manifestar a tua fé. E se você quer viver em águas profundas, você deve obedecer incondicionalmente. Irmãos, eu vou dar um conselho, porque eu já vivi isso. O livro de Romanos, capítulo 3, Paulo escreve: pois o salário do pecado é a morte. Então, toda vez que eu não obedeço e eu volto para uma vida de pecado, eu estou caminhando num campo minado. E o que é um campo minado? Um campo minado é um lugar que você não tem segurança de pisar, porque no próximo passo uma bomba pode explodir, pode matar você. Paulo está dizendo que uma recompensa existe para aquele que peca, que é um salário. E qual é essa recompensa? A morte. Então, quando eu não negocio mais isso, eu olho para o Senhor e falo: Senhor, eu não quero viver em lugares rasos. Eu quero ser do Senhor. Eu quero ser teu. Eu quero ter uma vida com o Senhor. E Ele começa a te capacitar. Ele começa a te ensinar a nadar. Ele tira a tua carteira de arraiz amador e vai dizer: não, agora você é um mestre amador. Daqui a pouco você já navegou ali, você já está apto. Ele vai dizendo: agora você é um capitão. E você vai para águas mais profundas. O Senhor hoje nos chama a viver esse tempo. Não se contente com o raso. Não se contente com o pouco. Não se contente porque Deus não mandou Jesus morrer na cruz. Não nos deu o seu Filho para que continuemos vivendo uma vida rasa. Existe um alimento para todos nós. E esse alimento transforma vidas. Esse alimento muda histórias. Eu ouvi lá no encontro, ouvi aqui do irmão Alcino. Ele usou uma frase lá. Falou: pastor, você não tem ideia do que aconteceu com a minha família. Quantas famílias aqui estão hoje ainda unidas? Porque talvez alguém, resolveu sair do raso e ir para lugares mais profundos. Talvez você está aqui ainda vivo com o teu casamento, porque um dia você entendeu que você precisava ir para lugares mais profundos. Ou talvez você está ali navegando, enroscando o barco, navegando, enroscando o barco, navegando, enroscando o barco. E você diz: eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver enroscando meu barco por onde eu navego. Então eu te dou um conselho: compre um sonar. Mas esse sonar não é aquele Garmin que compra no Paraguai. Esse sonar tem uma marca chamada Espírito Santo de Deus. Fique de pé. Quero orar com você.